Porque a cultura, qual é o nosso lema, né? É cultura de alta performance. E quando a gente fala de alta performance, a gente tá falando de ligar aquilo que é propósito da pessoa com o propósito da empresa. Ninguém fica por quão bom você paga a pessoa, quão bom você está investindo na pessoa, quão de dinheiro. No final, é o quanto que você consegue ligar aquilo que é objeto de desejo dela, que é uma motivação extrínseca, com aquilo que é propósito da empresa. Então, se você consegue ligar esse tipo de caminho, você tem um colaborador totalmente motivado. Um colaborador que no final vai dar vida, vai dar sangue, vai sair mais tarde. Salve, salve, turma. Estamos aqui mais um dia. Hoje o podcast aqui tá legal, viu? Uma galera nova aí. Tiveram um problemaço quando chegaram aqui, Henrique. O cara não conseguiu entrar com a Porsche dele, meu amigo. Eu vou ter esse problema ainda um dia. Não é brincadeira. Temos o Atos e o Matheus, né? Vou pedir para que eles se apresentem. O Atos já conhecia um pouco antes. Desenrolado pra caramba. Carioca. Carioca sabe como é que é? Meu irmão, carioca tem o dom, meu irmão. Ele já vem de fábrica. Já vem vendedor desde o berço. Já vem vendedor desde o berço, meu amigo. Esse papinho. Caiu na copy. Era do produto, eu não garanti na época não, muito novinho. Cara, mas legal. Tem uma empresa, a gente gosta de trazer a galera que tá crescendo, que tá se destacando aqui, principalmente em Brasília, né? Vocês não são diferentes, né? A gente sempre traz, a gente gosta primeiro de ouvir do CPF, embora vocês sejam muito novinhos, não tem nem tanta história pra contar. O Atos eu sei, o Atos já foi pregar pra índio. Já a história dele é boa, é vivida. E se apresenta pra gente, vamos começar pelo CEO ou pelo CEO? CEO, óbvio. Tem que começar. Se apresenta, Matheus, traz primeiro teu CPF até a tua chegada na Blue Ocean ali. Fiquei sabendo que tu era o cara do videogame ali. Então... Cara, eu sempre fui viciado em videogame, mas é uma parada que, puta merda. Então... Mas a vida é um game, né? Então, a vida é um game. Cara, muito prazer. Sou o Matheus Nery, sou CEO da Blue Ocean. Né? A Blue Ocean é a maior assessoria de marketing e vendas para SaaS da América Latina. No ano passado, 2024, a gente foi a assessoria de marketing que mais cresceu no país em faturamento, em número de equipe e em porcentagem, né? de crescimento em si. E a gente conseguiu passar a porcentagem de crescimento até da própria V4, que hoje é a maior do país e da América Latina, tirando a segmento, né? Porque ela é genérica. Então a gente é focado em SaaS, o nosso segmento a gente é o maior, e a gente está buscando aí alcançar eles que a gente coloca ali como nosso principal concorrente hoje. Já tem até a musiquinha que a gente fez, a gente pegou o hino do Flamengo e fez uma paródia. Em dezembro de 81, né? Aí a gente tá botando a meta e falando ali, cara, vamos bater essa meta. Isso aí. Podia ser do Vasco. Não, Vasco não. Cara, eu tenho 22 anos, faço 23 agora em setembro. A Blue Ocean ela tem 4 anos de mercado e eu tô no mercado digital há 6 anos. Comecei com 15 para 16 anos. Foi quando o Antônio, que é o nosso outro sócio, Cara, o Antônio, ele é aquele cara que ele era inconformado, assim. Tipo assim, cara, eu não quero estudar. Sei lá, não sei se ele não gostava de estudar e queria ser vagabundo, queria fazer outra coisa. Eu sei que, cara, ele não queria escola e ele sempre pesquisava coisas novas. E aí ele chegou no cara mais nerd da sala, que se chamava Henrique. Era amigo nosso, até hoje, mas a gente perdeu o contato, assim. Ele chegou, eu lembro até hoje que a gente tava sentado assim na mesa, a gente andava muito junto. Aí ele chegou no Henrique, que era o nerdola, assim, o cara que sempre tirava nota boa, e falou: Henrique, tô com um negócio bom pra gente ganhar dinheiro. Descobri um negócio aí, não falei nem pra minha família. E eu quero que você seja meu sócio. E eu escutei essa conversa, velho. Eu falei, poxa, que diabo é isso? E a gente com 15 anos ali. E aí o Henrique, ele era aquele cara esforçado, aquele cara nota 10, que sentava sempre na primeira fileira, mas ele não era o cara que queria fazer negócio, ele queria estudar. Aí ele virou pro Antônio e falou: cara, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade e tal, quero ser engenheiro. E aí quando o Henrique falou isso, eu falei, agora é minha hora de brilhar. Já estufei o peito aqui e falei, ei, Antônio, Henriquete não quer, mas eu tô na área, hein? E aí o Antônio falou, já que o Nerdola não quis, vai pra esse cabo aqui mesmo. Vamos levar o do TDAH. Vamos levar aquele que sentava no fundão. E aí eu abracei a ideia. Aí a gente começou a fazer dropshipping.
que é um Pegou modelo... a fase boa ali, então. Era o modelo de venda sem estoque, né? Loja online, você pegava um produto da AliExpress, vendia no Brasil, quando o cara te pagasse, você comprava o produto na AliExpress e enviava pro cara. Então você era um intermediador, né? A gente abriu uma loja de relógio, a gente saiu meio que no 0 a 0. Na época não era muita coisa também, a gente investiu, sei lá, uns 20 mil reais e voltou uns 15, ainda perdemos um pouco de dinheiro, mas eu aprendi naquela época já o que era o marketing, como que fazia anúncio, o que se apresentava dentro do anúncio, como que você patrocinava e fazia o seu anúncio chegar no público certo, como você fazia otimização de campanha. Então, a loja em si, ela não deu certo, mas ela, pra mim, deu certo. Deu certo. Porque a gente entendeu como é que se jogava o jogo. E aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né? A gente vim aprendendo cada vez mais. Eu quis sempre entrar dentro do mercado digital, que eu falei, cara, acho que isso aqui é o que eu quero pra minha vida. E aí, de lá pra cá, cara, é estudo pra caramba, sentar a bunda, ver curso, mentoria e tal. Eu fiz todos os cursos que imaginar da época, mentoria também fiz com todos. A gente começou a ficar conhecido porque eu ia em todos os eventos e tentava virar amigo de todo mundo. Então acabava que todo mundo conhecia eu e o Antônio. E a gente começou a fazer grandes lançamentos, conhecer grandes pessoas do mercado. Uma das nossas clientes que, tipo assim, é dinossauro do mercado, assim, que já tem mais de 20 anos de mercado digital, ela é bem conhecida, é a Cris Franklin. E aí ela contratou a gente e aí de lá pra cá, muitas pessoas conhecidas do mercado queriam começar a fazer o que a gente estava fazendo pra ela. Entendeu? Legal. E aí a gente começou a focar em infoproduto. Venda de infoproduto. Cara, o cara queria vender curso, cara, era a época da mentoria do curso, todo mundo lá hypado. E eu falei, cara, enquanto a galera quer ser lançada, eu vou ser o lançador. E aí a gente começamos a fazer mercado de lançamentos. Fizemos vários lançamentos que batia 1 milhão ali em semana. Então, que a gente chama de 7 em 7, né? Que são 7 dígitos em 7 dias. Então, e aí, só que tipo assim, cara, a vida de lançador é assim. Numa semana, estresse no talo. Cara, criativo, estratégia, campanha, ver se a galera tá se inscrevendo no evento, se a galera tá confirmando a inscrição, se tá efetivando pagamento, fazer remarketing, conversar com o expert, ver se o tema da live tá correto, como é que tá. Tipo assim, semana do lançamento é um furacão. Passou o lançamento, é praia, pai. Sentar ali na areiazinha, tomar uma água de coco, comemorar o faturamento, entendeu? Só que era assim, estresse, descanso. Estresse, descanso. Isso com um. Aí quando você somava 10 pessoas que você vai lançar, aí quando você tava descansando de um, era a vida do contador, estresse. Na hora do descanso vinha ali mais estresse. E aí, como é que o Atos apareceu? Aí eu falei, cara, eu não quero mais fazer lançamento. Quero fazer o marketing. Eu quero ter um modelo de negócio que eu consiga gerar mais equity, que eu consiga ter mais previsibilidade, que eu consiga ter uma equipe, tipo assim, cara, colocar a equipe pra dentro. Eu sempre quis, né, tá à frente de movimento, liderar pessoas, então, e aí a gente começou a fazer para negócio local. E aí, cara, comecei a ir em todos os food trucks de Águas Claras. Ia, batia na porta do cara que vendia hot dog. Eu tinha até a estratégia da reciprocidade, o gatilho mental de reciprocidade. Eu tinha um script. Eu chegava lá, comprava um hot dog e falava, caraca, esse hot dog tá bom, hein, velho? Aí o dono do hot dog, já ficava felizão, né? Aí eu, como é que você tá fazendo pra vender? Ele, eu vendo com o que passa aqui. Aí eu, pois você tem um hot dog bom desse, eu já comprava, comia, elogiava pro cara sentir. E aí eu falava, pois eu posso te ajudar. Cara, no final das contas, ninguém que virou meu cliente. Não era bom só na minha cabeça. Mas, e aí foi, cara, a gente começou a pegar todo mundo do mercado. Cara, o que viesse, tava top. E a gente tem muito a cultura, antes de eu introduzir como que o Atos entrou, da cenoura. O que é a cultura da cenoura lá no escritório? Já ouviu falar na cultura da cenoura? Cenoura na frente, cenoura atrás. Isso. Olha aí, ó. Então, cara, minha família sempre foi bem de vida, concurso público, sempre me pediu pra estudar, só que eu também não queria seguir essa linha de estudo, queria empreender. E aí eu mesmo coloquei a minha cenoura. Tem gente que já nasce com a cenoura. Tipo assim, cara, a gente tem... O Atos já nasceu com a cenoura, por exemplo. Ele saiu da casa dos pais, né? Um ponto só que tu levantou, que eu entrei na de ir pro psicólogo também. Eu era muito contra, só que aí todo mundo falava que eu tinha TDAH. Identificou o TDAH leve e tal, um pouco de falta de atenção ali, um pouco de ansiedade. Aí eu, conversando com a psicanalista, velho, ela falou uma parada que fez muito sentido. Ela falou, Rafael, ao contrário, tá? Minha família muito pobre, tá? Ou seja, se eu fosse ouvir o que meu pai falou, no máximo eu estaria em um concurso público hoje, sendo policial militar, que era o sonho da vida dele. Sim. Né?
Então, cara, ser policial militar é muito bom, né? Pra quem tem esse sonho de ser policial militar e tal. Eu vou permanecer muito tempo ali ganhando o mesmo valor e etc. Mas eu nunca quis isso, né? Ela falou, Rafael, você só chegou onde você tá porque você tem esse desvio de foco. Tipo, se você fosse focado, você ia focar onde seu pai falou, ia virar um concursado. Que, tipo, não é o teu perfil, eu não me vejo hoje em concurso público, né? Então, às vezes, a falta de foco, talvez tu não era o nerdão da sala, Sim. Se fosse o nerdão, a tua empresa não tinha chegado onde tá hoje. Então, eu falei, caraca, isso me deu uma destravada muito boa, assim, porque eu ficava muito preocupado, porque os outros falavam, Rafael, foco e tal. Falei, pô, eu sou casado, tenho um monte de filho, tenho mulher, tenho empresa, eu consigo focar em tudo. Ainda luta jiu-jitsu, pô. Faço jiu-jitsu. Então, é isso, mas você falou um negócio que... Cara, o jiu-jitsu tá ficando forte, né? Parece que a galera tá... o Thales, né? Thales Cara, Gomes. tudo... Pô, acho que no meio do empreendedorismo, assim, todo mundo deve olhar, assim, pro lifestyle do Thales Gomes e falar assim, porra, Eu quero seguir. quero seguir. Mas tem quero fazer muito jiu-jitsu. desses caras que já são faixa preta. Tem muitos que é faixa preta, eu nem sabia, né? Sim, Aí tem os bastante. caras é mais escondido ali. Mas eu já sou Mas faixa preta, então eu não sou dessa época, não. Eu de fato acho que nasci com a cenoura. E não vou mentir, cara, isso de certa forma é bom, é positivo. Então, eu sou do Rio de Janeiro, acho que ficou bem claro isso. E meu pai sempre foi um cara, assim, militar, né, óbvio. E todo militar ali, ele tem um nível de disciplina muito grande, né? E principalmente de princípio, né? E meu pai foi a pessoa responsável ali por me educar, me criar, me ensinar tudo que de fato hoje eu sei. Então, muito daquilo que eu tenho hoje vem por paternidade, né? E até é um estudo muito interessante. A gente estava falando de, por exemplo, parte psicológica, né? Quando a gente tem presença de pai, a gente sempre tem direção. Porque faz parte da paternidade ter direção. E a mãe é quem cuida para que aquilo que o pai passa por direcionamento, você tenha ali equilíbrio, né? Você consiga ali cuidar dos seus sentimentos, cuidar das problemáticas da vida ali. Então, mãe, foi algo ali que eu não tive muito presente na minha vida. Então, foi a famosa cenoura. E isso foi muito positivo. Só que chegou um certo momento, cara, que com 16, 17 anos, eu decidi sair do ensino médio. Decidi sair do ensino médio e falei, cara, eu preciso fazer concurso. Travar aqui meu ensino médio, aquela época ali de EPICAR, Colégio Naval. Parei um ano e falei, vou me dedicar, comecei um cursinho. E aí, passei um ano todo estudando, cara. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, né? Passei um ano todo estudando, passei na EPICAR. Só que eu não gostava muito da aeronáutica, até me perdoe quem é da aeronáutica. Mas não gostava muito, tenho medo de altura. Aí falei, pô, quero marinha, cara, quero ser igual meu pai. E aí, cara, num futebol da vida, fraturei a coluna. Fui fazer a prova, só levei doce. Dor na coluna, na hora lá, baixou ali a energia, comecei a passar mal, tive que sair da prova. E falei, cara, quer saber de uma coisa? Acho que não nasci pra ser militar, não. No ano seguinte, entrei no colégio militar e terminei ali meu ensino médio, passando já na segunda fase ali, na época tinha aquele PAS, né? Então faltava só fazer o terceiro PAS, no segundo já tinha garantido psicologia na UNB. E passei pra NPOR, que é enquanto você faz faculdade, você tem a oportunidade de ser oficial do Exército. Então, pô, deslanchei. Vou ganhar meus 8 mil reais, fazer faculdade, e a missão era, terminando esses 8 anos, vou virar empresário. Só que, cara, mais uma vez, não bateu muito. E aí foi o que você falou. Chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso sair de casa. Recebi uma oportunidade de fazer missões na Amazônia. E, cara, fui com tudo. Cheguei lá na Amazônia, iniciei teologia, aí me formei em teologia. Passei uns 2 anos, literalmente, dando aula para indígena, ensinando português, ajudando, por exemplo, a construção de casas para indígenas e ribeirinhos, caça, jacaré, macaco, tudo. Mas foi uma das maiores experiências da minha vida que me despertou, de fato, para o empreendedorismo. Por quê? A causa social. Foi no entendimento minoritário que eu não tive um posicionamento medíocre, mas um posicionamento de entendimento de que, exatamente porque é um lugar desassistido, aquilo que faz com que os desassistidos possam ser assistidos não vai ser o governo, vai ser o empreendedorismo. Então, através daquilo eu falei, cara, como é que eu posso ajudar?
Como é que eu posso dar educação? Porque no final, é um povo que, na maioria das vezes, como é que eu ia comunicar para alguém que não me entende aquilo que eu tenho por entendimento? Não tem como. Então eu falei, cara, só recurso monetário. Então, foi quando eu me despertei pro empreendedorismo, saí de lá. Show. Arrepiou aí, Henrique? Poxa, mandou. Então, tua formação é psicologia e... Na verdade, só teologia. Tu parou a psicologia? Parei a psicologia, nem iniciei. Eu abri mão de tudo. Entendi. Na época, meu pai morava em Brasília, e aí... Aí teu pai, o que esse moleque tá fazendo? Esse moleque é maluco, pô. Esse moleque é maluco, tá louco. Meu pai, na época, falou assim, cara, você tem certeza que você tá tomando por decisão? E foi o maior ensinamento que meu pai me deu, porque quando eu decidi sair de casa, foi deixado claro que não tem volta. Eu acho que esse foi o maior aprendizado de hombridade que eu já tive na minha vida. Porque quando eu decidi voltar, meu pai tava em Brasília. E eu voltei sem nenhum recurso, cara. Na época, antes de ir pro campo missionário, eu entrei na vibe do marketing digital. Aquela época lá do golpe de você comprar um curso e vender o próprio curso, sistema de pirâmide. E eu vendi pra caraca, cara. Foi ali que eu consegui o dinheiro pra poder ir pro campo missionário e tal, ficar lá na Amazônia. E eu tinha alguns serviços lá na Amazônia exatamente pra me manter, mas quando eu voltei eu não tinha nada. E eu nunca vou me esquecer, cara, que quando eu cheguei em Brasília, assim, eu falei, e agora, cara? Aonde eu vou ficar? E eu consegui a casa de um amigo, foi ali que eu morei de favor. Foi ali que, na época, exatamente, pô, você fica morando de favor, ainda não tem dinheiro. Tinha cartão de crédito, então vamos usar o cartão de crédito, depois a gente se vira. Gera já dívida, e a dívida boa, né, que você tem que se manter. Foi ali que eu te conheci, que eu comecei a trabalhar ali no CNA, na época. Então lá no CNA eu vendia todos os cursos do CNA. Arrebentou lá na CNA. Arrebentei, e além de ser vendedor, obviamente não era o melhor salário para minha condição atual. Mas eu falei, cara, pô, eu não posso ficar dependendo somente da galera que tá vindo ali do CNA Central. Eu entendo de marketing, o que eu vou fazer? Eu vou fazer marketing pro CNA. E ali estourou, fui chamado até para São Paulo na época para poder ir lá falar o que a gente tinha feito de estratégia. E foi ali que eu comecei a pegar outros freelancers ali para conseguir já morar sozinho. E aí o resto é história. Ainda vai ter muita história, né? Então a cenoura, ela é isso. Tem gente que já nasce com ela, né? Já nasce assim, já tem ela de forma natural. Então, cara, lá na Blue Ocean, por exemplo, a gente tem 100 pessoas que trabalham presencialmente todo dia, segunda a sexta. E aí tem cara lá que mora com os pais. Então, cara, o cara não precisa estar lá. Se ele tá lá, ele tá pra comprar um tênis dele, fazer um negócio pra ele. Tem cara lá que é pai de família que tem 5 filhos. Se ele perde o emprego na Blue Ocean, ele tá lascado. Então ele já tem a cenoura natural. E aí o que a gente propaga lá é que, cara, tem gente que já tem ela de forma natural e tem gente que tem que colocar. O que importa é que pra você dar certo, você tem que ter uma. Seja natural ou seja que você coloca. Pra Blue Ocean dar certo, eu tive que colocar. Meu pai é policial, minha mãe é médica. Eu nunca tive que pagar conta em casa. Nunca precisei, porque eles tinham um salário deles e tudo mais, e eles queriam que eu fosse concursado também igual eles. Família de concursado. Todo mundo na família é nessa linha. Brasília. Eu falei, cara, minha mãe nunca colocou R$1 na Blue Ocean. Nunca. Colocou R$1 na Blue Ocean. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer um negócio dar certo e eu não vou pedir dinheiro pros meus pais. Aí a primeira coisa que eu fiz junto com o Antônio, eu falei, meu irmão, vamos alugar uma sala. Aí a gente alugou uma sala aqui no SIG. A sala aqui no edifício Barão de Mauá. Essa aqui da esquina aqui. Era R$4.000 de aluguel, já somando com condomínio e a conta de internet. E a minha missão era, eu tenho que pagar essa porra, meu irmão. Eu tenho que pagar essa conta, velho. Então era eu e o Antônio com a missão de ou a gente paga, ou a gente paga. Não tem pra onde correr. E aí era loucura pra pagar essa conta todo mês. Todo mês a conta vinha. Era grande, né? Então, tipo assim, cara, na Blue Ocean, a gente tem 4 anos de mercado. O primeiro ano eu trabalhei sem ganhar R$1. Eu e o Antônio, só pagando conta. A missão era, cara, vamos aprender e vamos pagar conta. Eu tenho que pagar aquilo que eu tô gerando. E de certa forma isso foi muito bom, porque até antes da gente colocar essa cenoura, a gente trabalhava de casa. Então eu trabalhava de casa, o Antônio trabalhava de casa. Só que, cara, 2 moleque. Nessa época a gente já devia ter uns 18 anos. De 18 anos, trabalhando de casa. Eu na minha casa, ele na casa dele, qual a chance desse negócio dar certo? Videogame do lado. Então, tipo assim, cara, a gente ficou 3 meses assim, a gente falou, cara, vamos botar a cenoura. E aí a gente pegou a sala, o primeiro ano só pagando conta, segundo ano só pagando conta. E aí, só que nesse de pagar conta, foi aquilo que eu te falei.
a gente foi conhecendo muita gente no mercado. Pá. E a galera gostava da gente, porque eles viam que a gente entendia pra caramba, porque a gente tinha estudado muito. E a gente até que tinha prática, só que a prática só dava pra pagar as contas, entendeu? Não dava pra colocar dinheiro no bolso. E aí no terceiro ano, que a gente só tava pagando conta, a gente já tinha se mudado para Águas Claras, eu tive uma conversa dura com o Antônio. Eu cheguei assim com o Antônio. Essa história é boa. Sexta-feira, se eu não me engano, era quinta-feira à noite. Aí a gente sentou assim, aí eu olhei pro Antônio, o Antônio olhou pra mim e a gente falou, cara, por que a gente não dá certo? Eu entendo pra caramba. Tu entende pra caramba. A gente sabe se comunicar. A gente tem network e o negócio não vira. Não vira, velho. E aí ele olhou assim pra mim e ele falou assim, Matheus, eu acho que é melhor a gente desfazer a sociedade. Tu vai pro teu lado, tu abre a tua agência, eu vou pro meu, eu abro a minha. Cada um... Ele falou assim já pra encerrar. Aí eu falei assim, Antônio, vamos fazer o seguinte. Eu pedi pra ele uma semana ou foi um mês? Eu tipo assim, cara, me dá esse período. Se eu não me engano foi um mês. Falei assim, Antônio, me dá mais um mês, meu irmão. Nós vai fazer esse negócio virar. E aí era tipo assim, era um mês que eu falei, cara, esse mês tem que virar. Tipo assim, esse é o mês. Se não virar nesse mês, acaba. Eu lembro que o Antônio viajou e eu fiquei, tipo assim, 2 semanas pra fazer acesso sozinho no escritório. Só que o Antônio fazia os anúncios e eu vendia. E aí, cara, com a água batendo na bunda, eu falei, cara, eu tenho que vender. O que eu fiz? Joguei o preço lá embaixo. Tipo assim, lá embaixo. Cara, se o cara quisesse pagar pra mim R$1.000 por mês, ele pagava. E ele ia ter acesso a tudo que uma agência normal cobraria 3 mil. E o cara via que eu mandava bem na comunicação e tudo, então eles começaram a pagar pra ver. E aí foi quando, tipo assim, foi que eu falei, cara, eu só quero pagar conta e crescer. Velho, R$1.000 por mês eu vou fazer seu tráfego, vou fazer seu social media, vou fazer site, vou fazer seu criativo estático, vou fazer seu criativo em vídeo, vou fazer o seu anúncio, vou fazer você vender mais. Aí o cara falava, meu irmão, por R$1.000, moço, um cara que tem... Se eu perder, tá bom, velho. Porra. Não der nada... Foi. E aí a gente pegou... E aí o Antônio viajando ainda, o Antônio nem acreditava. Tipo assim, a gente tinha 2 fechamentos por mês, a gente começou a ter isso por dia. 1, 2... Teve dia que a gente bateu 4 fechamentos, coisas que a gente não fazia em um mês. E eu, velho, tipo assim, vivendo um sonho, tipo assim, o que tá acontecendo, velho? Começando a vender, os caras faziam cal, venda. O Antônio lá no Uruguai, que a mãe dele é do Uruguai, ele olhando assim, os grupos sendo criados, falando, meu irmão, o que tá acontecendo aí? Eu falei, meu irmão, eu falei que ia dar certo. Eu falei que, meu irmão, esse era um mês de fazer acontecer e eu tinha que fazer acontecer. Ele ficou tipo assim, pô, 1.500 conto, tamo se prostituindo. Mas eu falei, meu amigo, é melhor fazer isso e sobreviver. Pra aparecer pro mercado ali, né? E aí, quando a gente começou a pegar a base, aí entrou 30, 40, 50 clientes, a gente começou a aumentar ticket médio, começou a contratar a equipe, começou a organizar a casa. E eu vi que só aumentar o faturamento, ou só aumentar a demanda, não fazia meu cliente aumentar o faturamento. Não adianta eu botar um bocado de lead se o cara não vende. Sim. E aí foi quando eu falei, cara, eu preciso ter um processo comercial dentro da minha equipe. Eu preciso ter alguém que treine o comercial, acompanhe e audite tudo pro meu cliente vender. Porque ele tem que vender, senão ele termina com a gente. E aí eu lembrei do Atos. Eu conheço o Atos há muito tempo, porque eu era da igreja dele. E eu acompanhei toda essa trajetória dele. E quando ele voltou, ele foi trabalhar numa empresa que eu não vou citar o nome. Só que assim, quando eles vendiam, tinha um sininhozinho assim, ó. Parecia naqueles de garçom. Sabe quando você vai num restaurante assim de café, você fala assim, ô, tutu, bate aquele negocinho assim, aí vem no café? E aí nessa época, quando a gente vendia, cara, no escritório, batia o sino, a galera subia em cima da mesa, tirava a camisa, gritava. E aí a gente postava isso e o Atos postava assim, ó, mais uma venda. Aí a gente olhava pro story dele e falava, o cara tá desperdiçando talento. Eu olhava E assim, o cara era meu amigo, em vez de falar alguma coisa... Não, eu via que ele era bom em venda e eu via que ele tava desperdiçando talento, porque ele tava numa empresa que quando vendia, que era tipo assim, emoção no talo, os caras batendo no sininho assim, mais uma venda. Eu, pô, velho, que xoxo. Eu olhava assim, e aí eu falei, cara, é isso. Então, vou chamar ele. Chamei ele. Cara, a gente tava em processo de expansão, a gente não tinha condição de pagar o melhor pro cara. Aí a primeira vez ele negou. Neguei. Negou, falou tipo assim, cara, não faz sentido. Esse valor não faz sentido pra mim, foi o que ele falou. Aí eu tive a sorte dessa empresa se mudar, porque antes era em Águas Claras, né? E aí foi lá pro lago, e aí dificultava pra ele ir lá. Aí ele começou a cansar de fazer esse percurso. Aí ele cedeu no cansaço. Igual o peixe. Aqui, ó. Aí nisso, a nossa sócia, né, a Karina, me mandou mensagem. E a Karina foi o que mais insistiu, assim.
E aí, Karina me mandou mensagem, pô, vem aqui. Aí beleza, eu fui. E eu já tinha muito know-how na parte de marketing, porque eu já tinha trabalhado numa assessoria de marketing há muito tempo. Engraçado que quem marcou comigo foi o Matheus. Só que eu conheço o Matheus assim, pô, se for contar anos, deve ter uns 5 anos já. 5 anos. E aí, foi bom que não foi o Matheus. E aí foi o Antônio. E o Antônio eu tinha conhecido num evento da G4. Até história de amor aí, na época eu namorava assim. Na época eu namorava uma amiga dele. E aí, pô, sabia quem era ele. E aí, no evento da G4, ele foi lá, começou, pô, Atos e tal, não sei o quê. Show, morreu ali. E aí, cheguei lá no Antônio e eu fiz aqui um 48 Leis de Poder, inclusive recomendo. Uma entrevista de emprego, normalmente quem pergunta ali é quem tá entrevistando, né? E eu vi uma oportunidade, tipo assim, cara, deixo o Antônio perguntar, mas vou fazer o inverso, vou começar a perguntar. Eu comecei a perguntar, cara, qual é a necessidade que vocês têm hoje? Qual é a LTV da empresa e tal, não sei o quê. E na época eles queriam me botar pro time de vendas, pra literalmente vender. E com o entendimento que eu tive ali, que era algo que o Matheus já tinha em mente, e o Antônio também, foi uma oportunidade, um gap que a gente viu do seguinte, que aumento de faturamento para o nosso cliente, ainda mais investindo no novo canal de aquisição, nunca vai ser sinônimo de aumento de demanda, não necessariamente. Então não é sinônimo de aumento de demanda, não é sinônimo de aumento de faturamento. O que aumenta o faturamento é venda. Então o que a gente despertou ali? Que para a gente aumentar o LTV do nosso cliente, para a gente aumentar a satisfação do nosso cliente, a gente precisa ensinar o nosso cliente a vender. E aí foi quando eu entrei. Então a gente criou todos os processos ali em relação ao que a gente chama hoje de consultor comercial, que é o cara responsável por treinar e capacitar e acompanhar o time de vendas do nosso cliente, que isso já está no escopo daquilo que ele investe. E a gente começou a aumentar, consequentemente, isso, o LTV do cliente. A gente começou a aumentar cliente satisfeito, porque o cliente está vendendo. Porque, cara, ninguém na vida vai querer investir em marketing se não for para vender. É burrice. Então aqui a gente teve um gatilho e pegou a oportunidade. Então, obviamente, a gente se diferenciou e se destacou em relação ao mercado. Fora daquilo que a gente já se destacava. Porque, por exemplo, na Blue Ocean, o maior diferencial que a gente tem além desses é que o dono de SaaS, ele não vai ter time para poder ficar gravando os criativos e poder enviar. Então, a gente tem um estúdio interno. Então, tudo isso, montando o escopo que a gente tem hoje, faz com que o cara, consequentemente, aumente o faturamento dele. Então, esse foi a pegada ali que a gente teve. E deu muito certo. Então, isso mostra até os resultados que a gente tem hoje. Eu, como consumidor, vejo isso direto. Tipo, academia, velho. Faz uma promoção do caramba lá. Aí tu manda mensagem e tu vai ser respondido 2 dias depois, velho. Tipo, eu já fechei com outra. Aí eu falo, cara, eu quero conhecer o dono dessa academia. Eu falo, ó, teu dinheiro tá indo pro ralo. Os caras do tráfego estão mandando bem. Eu me interessei. Mas eu entrei em contato, mas ninguém respondeu. Eu tenho até 2 cases bem legais. O primeiro, quando a gente fez uma reforma agora, cara, a gente gastou quase $500 mil no escritório. Depois você vai lá dar um pulo lá pra você ver como é que é. A gente gastou uma nota no escritório. E eu tinha que colocar carpete. De carpete, a gente deve ter pagado ali quase uns 70 mil no carpete do escritório. E, cara, eu pesquisei no Google, carpete para escritório. Apareceu 3 sites. Entrei no primeiro, que foi o que eu mais gostei. Site lindo, top. Bem profissional assim e tal. Falei, cara, é esse que eu quero. Mandei mensagem pra fechar, só que obviamente falei, vou fazer uma cotação com outros 2 só pra ter uma base. Entrei no segundo, achei mais ou menos meia boca, tá? E no terceiro também achei mais ou menos meia boca. Falei, cara, eu vou fechar com o primeiro. Passou um dia e esse primeiro não tinha me respondido, pô. E aí o outro também não tinha me respondido, mas o outro que era o mais, tipo assim, capenga, o site em si, né, não a empresa, me respondeu, me tratou bem, me fez o orçamento no mesmo dia. E aí eu falei, caraca, velho, o cara mandou bem aqui na tratativa e tal. No WhatsApp aqui, ó. E ele já foi... não. Mas assim... E aí eu fechei com ele. Depois que eu fechei com ele, a mulher falou, me mandou mensagem. Eu falei, minha filha, deu mole. Se tivesse me respondido rápido, tinha fechado venda no mesmo dia. Contrata Blue. E era assim, não é venda de 70 conto, pô. Ela perdeu 70 mil de faturamento numa venda de besteira. Um outro exemplo. Teve um cara, até de uma rede que a gente participa junto, eu tava precisando de um relatório de BI. E aí, cara, todo mundo me indicou a mesma pessoa. Fala com fulano. Todo mundo. Cara, 100%. Eu mandei mensagem no grupo. Indicação, pô, melhor marketing. Melhor marketing. Eu mandei mensagem no grupo. Falei, cara, preciso de um BI.
Tipo assim, 10 pessoas indicando o cara. Eu Falei, até pô, sei quem é a indicação. é com eles. Olha Cara, aí. quando eu entrei na Cal, o cara não sabia vender. Tipo assim, às vezes a entrega dele é boa, até porque todo mundo indicando. Mas o cara não sabe vender. Tanto é que eu nem fechei com ele. Então, tipo assim, cara, 10 indicação, eu doido pra fechar com o cara. Falei, é com ele que eu vou fechar. Eu entrei na Cal, eu coçava a cabeça assim, ó, com ele falando, tipo assim, caraca, velho, o que esse cara tá falando? A apresentação não tava legal, o script não tava legal, eu fiquei confuso no pitch, eu chamei a Karina que também pra participar, até a Karina ficou confusa, tipo assim, cara, não ficou bom. Venda é tipo sim, não, sim, não. Sim. É. Cara, tem vezes que, tipo, tem dia que tu não tá no teu dia bom e tu não vai conseguir desmarcar aquela reunião. Cara, eu já entrei em reunião que eu falei, cara, eu não vou conseguir fechar pra esse cara que eu não fiz uma apresentação legal. Hoje não foi meu dia. Alguns casos já fechou porque o cara gostou da entrega, confiou na empresa. Mas quando tu sai assim, cara, fui mal, dificilmente tu vai fechar aquela ali. É. Tem hora que tu sabe, cara, hoje não era pra me ter apresentado. Não, isso aí acontece. Aí... Mas com esse cara a gente fez 2 calls. Aham. As 2 não foram boas. Mas realmente eu sei, tá faltando venda ali. E às vezes tem muita indicação da pessoa que nunca nem usou, indica porque conhece, sabe que o cara entrega, né? Então, Mas é uma isso. venda de fato perdida. Sim, com certeza. Entendeu? E aí, quando eu chamei o Atos, como ele já tinha tido experiência com, né, um dos heads ali do Flávio Augusto em relação à venda e tudo mais, eu já vi que ele tinha experiência com venda. E eu já entendi. Ele já nasceu vendendo. É, né? carioca. E eu já tinha, tipo assim, cara, a gente precisa treinar a equipe de vendas dos donos de SaaS. Porque o cara dono de SaaS, sabe como é que é? A maioria é programador. Ou é o cara que desenvolveu, ou é o cara que teve uma ideia e tem um sócio que desenvolveu. A maioria. Então o cara tem um produto legal, só que é isso, o cara não sabe vender. E aí eu tava lá, dando um murro em ponta de faca. Chovendo o lead pro cara vender e o cara não vendia. E isso era a responsabilidade, tipo assim, maior porcentagem de churn que a gente tinha era exatamente É, porque o cara não não adianta. conseguia vender. Aí, se o cara não consegue vender, ele bota a culpa onde? No marketing. No marketing. Exato. Vocês cobram percentual sobre o aumento da venda dos clientes? Não, né? Ainda não, Ainda não. mas é algo que a Mas gente é tá... algo que a gente tá Porque pensando. eu vendendo pro cliente a contabilidade e ele me explicando o que tinha rolado no comercial, que eles vendiam 250 mil, indústria, né? Vendia 250 mil, 300 mil, passou a vender 700 mil. Aí o cara que dá o treinamento de venda para ele, ele tem um valor pequeno de honorário, mas ele se garante tanto na entrega que eu falo, cara, o meu valor vai ser se você vender mais. Aí ele ganhou um percentual sobre as vendas. Eu falei, caramba, tipo, o cara Sim. coloca o dele ali na reta. Sim. É, tipo assim, cara, se eu te ajudar, eu ganho mais. Se eu não te ajudar, aí entendeu? Hoje a gente tem pensado nisso, já é uma possibilidade. Você vai virar sócio de todo mundo, né? Vai virar E o- sócio. E o cara que ele é inteligente, o cara que pensa bem, assim, o empresário que, cara, o cara faz sentido pra ele isso. Porque no final das contas, quem fica comigo, se eu faço o Atos ganhar muito, o Atos vai querer continuar comigo. Então o Atos eu faço o Atos ganhar muito e o Atos me faz ganhar muito. Em uma relação que só um ganha, a relação não dura. Era. Então, Até porque inclusive, todo tem, mundo é muito, egoísta. tem muitos Natural. clientes nossos que falam, cara, eu quero dar. Não precisa não, mas eu quero. Porque eu sei que se eu der uma porcentagem em cima das vendas pra vocês, a sua equipe vai trabalhar melhor. Até, tipo assim, cara, vamos supor que você tem 5 clientes. Só que em um dos 5 você ganha porcentagem sobre a venda. Onde você vai destinar mais sua atenção, seu foco, no que você ganha mais. Então, até de forma subconsciente, o cara que tem essa ideia da porcentagem sobre as vendas vai fazer o cara vender mais. Cara, e explica um pouco mais esse crescimento da Blue Ocean, assim. Eu entendi, Aham. né? Eu achei até que vocês tinham menos tempo, depois falou, não, a gente Sim. já sofreu muito aqui. É porque foram anos que não teve nada, né? que ninguém queria, né? Mas o nosso maior crescimento foi nesse um ano, né? De 2024 pra cá. Isso é fato. Foi. Em um ano vocês 2024 explodiram. pra cá. Explodimos. Tem muita coisa pra arrumar aí, né? Cara, meu Deus? a gente saiu assim de 10 mil de faturamento para mais de $500 mil em um ano. Isso recorrente, né? E a gente implementa muito isso, o propósito. Hoje, a visão, né? Hoje o que faz o cara mudar de empresa não é, às vezes, só o salário. Às vezes é muito mais o propósito da empresa É. do que o salário, né? Esse Não, é o nosso muito. maior diferencial. Nosso maior diferencial é cultura. Porque a cultura, qual é o nosso lema, né? É cultura de alta performance. E quando a gente fala de alta performance, a gente tá falando de ligar aquilo que é propósito da pessoa com o propósito da empresa. Ninguém fica por quão bom você paga a pessoa, quão bom você está investindo na pessoa, quão de dinheiro. No final, é o quanto que você consegue ligar aquilo que é objeto de desejo dela, que é uma motivação extrínseca, com aquilo que é propósito da empresa. Então, se você consegue ligar esse tipo de caminho, você tem um colaborador totalmente motivado. O
colaborador que no final vai dar vida, vai dar sangue, vai sair mais tarde. Então, por exemplo, hoje, cara, se você visitar a gente às 9 horas, te garanto que vai ter umas 40 pessoas dentro do escritório. E entrar nessa briga do preço é caro. É caro. Você não consegue segurar. Não consegue. Então é melhor você entrar na da cultura. Exatamente. Então... E foi isso que a gente implementou. Porque quando a gente fala de processo, até como CEO, a gente conversa muito, eu e o Matheus, sobre isso. A gente crescendo muito, a gente tem um problema. E um problema que é bom. Que, obviamente, por ser serviço, a gente tem um número de clientes muito grande entrando e, obviamente, a gente tem que ter um nível de contratação maior. Só que quando a gente fala de nível de contratação maior, aqui a gente precisa medir treinamento, capacitação, senioridade e, obviamente, cultura. Então, o que a gente fez e essa foi a sacada. A gente pegou e treinou todos os nossos líderes, que na época não eram líderes, mas que eram ali as pessoas que, em relação a marketing, eram os melhores. Como um gestor que já investiu mais de 2 milhões. Então, a gente pegava esse cara, treinava esse cara para ser líder. Treinando esse cara para ser líder, obviamente a gente consegue implementar aquilo que é cultura e mentalidade, que vem da liderança, porque a cultura vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Então a gente pegou isso e fez com que o cara tivesse a nossa mentalidade. Ali, o sistema cultural de liderança da Blue Ocean. E ali, a gente fez com que essas pessoas capacitassem outras. E a outra sacada foi, no final, se a gente dá performance para o cliente, porque a gente é marketing, então eu preciso de um time que viva alta performance. Para viver alta performance tem nada melhor do que competição. Então o que a gente fez? Implementou um sistema que normalmente é usado para vendas, para operação. Então a gente dividiu bandeiras, squads, e ali a gente começou a fazer guerra de squad. Como que é baseada essa guerra? Através de NPS. Então, o que o cliente ele vai lá e dá de nota pro squad faz com que o cara ganhe mais. Aí, beleza. Pô, vocês trabalham CLT ou PJ? Nós trabalhamos PJ. Então, como fazer o cara ficar engajado dentro desse sistema, né? Modelo de contratação. O que a gente pensou? Cara, no sistema, para que exista uma bonificação, então a gente vai ter gatilhos aqui pro cara, no final, ele ser empenhado. E aqui é muito, assim, subconsciente. Se o cara, obviamente, ele quer crescer, ele sabe, ele tá alinhado com o objeto de desejo dele, com o sonho e o propósito dele, e ele sabe que a Blue Ocean oferece isso, então no final, ele não vai medir tempo, ele não vai medir esforço, ele não vai medir o quanto que ele vai concentrar de energia, porque ele sabe que isso vale a pena. Ele sabe que isso tem um resultado. Até porque eu sou exemplo disso, os nossos líderes são exemplos disso, então é algo alcançável. Nosso que comprou, eu tinha a Porsche e a BM, né? Aí eu tava querendo comprar um carro pra minha mãe, comprei agora uma Volvo pra ela, acho que C60, acho que tem uns 3 dias, 2 dias. 2 dias. E aí o nosso coordenador comprou o sonho dele, que era a minha BM. Então, o cara tá feliz da vida, parecendo um pinto no lixo. Cara, um moleque de 19 anos, andando num carro de 300 conto, entendeu? Tudo lindo, digital, bonito. E já, assim, de jovem, que eu já tinha mexido no escapamento, já tinha feito tudo. Então, assim, o cara... Então é isso. Isso é legal, e a equipe vê que outras pessoas estão realizando o sonho através da Blue Ocean. Entendeu? Não é tipo assim, aquele negócio tipo assim, eu tô falando, mas só eu que... Então a equipe vê a galera crescendo. Cara, colaborador que já chegou em mim chorando, falando, cara, agora eu consigo sair pra comer com minha mulher, agora eu consigo fazer isso, agora eu consigo fazer aquilo que eu nunca consegui fazer. Teve um cara, que ele chegou pra mim chorando, falou assim, Matheus, eu vou viajar pra, sei lá, alguma cidade do Nordeste, a família da minha namorada mora lá. Primeira vez que eu vou ver a praia. Falando desse jeito, com tipo assim, 25 anos. Pra mim, que nasci no outra berço, realidade, né? Cara, eu com, sei lá, 8 anos já tinha ido na praia. Minha mãe, minha família sempre viajou. Eu viajava uma vez por ano pra praia, entendeu? Uhum. Aí eu vi um cara, tipo assim, falar isso pra mim chorando, velho. Tu chega e se arrepia, pô. Tu fala, caraca. E tipo assim, tu fica feliz, porque você vê que a galera, através da sua iniciativa de começar um negócio, de começar a fazer uma parada, consegue realizar sonhos. Aí você vê 100 pessoas trabalhando, se dedicando. Gente que já falou pra mim, Matheus, a Blue Ocean fez eu sair da depressão, fez eu sair da ansiedade, eu não tinha propósito, não tinha isso. O cara entrou, emergiu na cultura, achou algo que gostava, o cara não... Para de ser um trabalho ali, Para né, de ser um velho? trabalho, Tá essa é a fazendo parada. uma parada que tu gosta. Tipo, velho, trabalho pra caramba, tem vezes que eu emendo sábado e domingo, tem evento sábado e domingo. Trabalho segunda a sexta, tem evento sábado e domingo, eu emendo. Cara, pra mim é tranquilo, tirando a parte que eu sinto falta é das minhas filhas.
da minha esposa. Né? Essa parte você ainda não se preocupa com isso. Eu já não... Mas sente falta da Mas, namorada, né? cara... Mas essa é a parte mais difícil. Mas, pô, eu gosto pra caramba, velho, de estar trabalhando, de estar fazendo teu negócio render ali, né? Em contabilidade é mais difícil ainda. Como é que, tipo, lá todo mundo é meio que vendedor, ou tá vendendo pra vocês, ou tá vendendo pro teu cliente, né? Já em contabilidade é mais difícil tu gerar isso. Porque a galera tem que entregar balancete em dia, tem que entregar a guia do Simples Nacional em dia, e RPJ. É outra parada, mas a gente tenta muito também, a gente sempre tá correndo atrás. E que massa, velho, ver a galera nova, assim, se preocupando. Com 22 anos, a gente começou a holder no escritório mesmo com 24, né? Com 22 a gente já tinha os clientes ali por fora e tal. Começando. Mas, velho, a gente teve a gente sempre cresceu, né? A gente sempre cresceu, mas em contabilidade é difícil ter um boom desse. Foi o que aconteceu com a gente também, né? BWA e holder. A gente tava olhando, nesse último trimestre, a gente, só de vendas novas, que a Praça Brasília fez, foi uma holder, velho. Caraca. Em um trimestre. Né? Tipo, abriu um escritório novo em um trimestre. Tipo, é disso, é venda, a galera quer vender de qualquer jeito, né? Sim. Vendendo agora, tipo, só que hoje a gente já tem mais, cara, pra quem que a gente vai vender, tá? É diferente. Hoje também você já tem isso, né? Agora aí a gente já... Nossa. Foi um dos problemas que a gente precisou ali também lidar, né? Cara, hoje... Quando a gente começou, cara, a gente ia comprar uma pipoca, a gente perguntava se o cara da pipoca já tinha o CNPJ dele, entendeu? Sim. E isso é muito normal, né, velho? E, cara, o que tu falou do teu funcionário, pô, o sonho dele. E sonhos são diferentes, né, pô? Talvez o cara tenha o sonho de ter um carro, né? Caro pra caramba, e o outro não tem, velho. Sim. Tipo... A gente tem 2 irmãos que são clientes nossos, caras estão bem e tal. Um se amarra, acho que é legal tu conhecer ele. Ele tem página de carros aí, a BWP. Ele fascinado em Porsche e tal. E já o irmão dele, não. E lá é engraçado, eles são nossos sócios também em outra empresa, que, tipo, é igual um pro outro, né? E, tipo, um tem um sonho totalmente diferente do outro. Cara, o outro gosta de viajar, conhecer o mundo, investir em outras coisas. O outro também investe pra caramba, sabe investir, sabe viajar. Mas ele se amarra em carro. Aí quem tá de fora, olha, porra, o cara é metido, tem uma Porsche. Pra que uma Porsche? O cara tem porque gosta, meu irmão. Sim. Parecido, eu e o Matheus. Pô, ele gosta, se amarra em carro. Eu já não. Minha pegada o meu sonho de consumo é ter uma Mercedes. Entendeu? Então, tipo assim, agora, olhar pro carro do Matheus e falar, porra, quero ter isso aqui, cara, já não eu gosto pra caramba de rap, né, velho? Eu falo que tem a grande diferença da ânsia de ter e o tédio de possuir. Velho, eu falo, é isso, pô, tipo, tua ânsia pra caramba, provavelmente aconteceu isso contigo, né? Pô, depois que tu tem um Porsche, eu falo, pô, é só isso. Não, e uma vez eu vi até um podcast do TK, não sei se você já viu falar, é um cara... estrela, assim, de venda de carro e tal. E aí ele fala assim, como tornar algo especial. E no sentido dos carros, né? Só que quanto menos experiências você tem, mais especial se torna aquela experiência. Se você tem aquela experiência diariamente, aquilo deixa de ser especial. Sim. E aí, tipo assim, pô, eu tô com essa 718, né? A Boxster. É um carro legal pra caramba. Só que se eu tava usando ele todo dia eu uso ele. Até porque agora eu vendi a BMW pra comprar Volvo pra minha mãe e tal. Eu só tô com ele. Então eu tenho que usar ele todo dia. Cara, tem época que eu olho pro carro e falo, que desgraça, vou ter que entrar nesse carro de novo. O carro é baixo, toda hora tem que abaixar, o carro é desconfortável e tal. Começa a achar defeito no carro. Eu começo a achar defeito. E aí teve uma época que eu falei assim, cara, vou usar ele só no final de semana. Que foi o que o TK falou. Falou, cara, você quer deixar a parada especial? Deixa o carro só no final de semana. Independente do carro. Pode ser uma Porsche, pode ser um Opala, pode ser uma bicicleta. Se você usar ela, tipo assim, cara, poucas vezes, começa a se tornar especial. E aí eu chegava na sexta-feira, doido pra chegar ao sábado pra usar a Porsche. O Léo fez um vídeo desse. Tipo, ele tinha uma 911 e tinha o Renaultzinho que a gente zoava muito ele, velho. Um Renaultzinho Clio Sport. É um da loja de roupa? De loja de roupa? Não. Tem um aqui de Brasília que... Aí ele tinha esse Cliozinho dele e a gente via ele andando nele. Pô, Léo, tá se queimando. Pô. O cara tem uma 911, aí o cara chegava na reuniãozinha com o Cliozinho dele. Mas o Cliozinho Sport e tal. Ele botou vendeu o carro bem mais caro do que ele comprou, né? Fez o carro ficar famoso lá na página dele. Pô, o cara tem uma... Tipo, a Land Rover das últimas 9 monas na garagem e tem
Quid. Sim, Entendeu? pro pau. Dia a dia, pau. São coisas É diferentes. justamente isso, né, velho? Pra tu ter aquela vontade de usar. Cara, e os próximos anos aí? O que tu tá esperando da Blue Ocean? Cara, a gente, como Blue Ocean, nesses próximos anos, a gente vem diversificando e se tornando cada vez menos uma agência e muito mais uma holding no qual o nosso cliente, dono de SaaS, ele vai ter todas as soluções em um único lugar. Então a gente está se tornando um ecossistema. Qual que é a ideia disso? Em vez do cara vir e contratar uma agência de marketing que vai aumentar a demanda dele, ele vai vir e vai contratar a Blue Ocean. Dentro da Blue Ocean a gente vai entregar o marketing, a gente vai entregar assessoria em vendas, no qual a gente treina, capacita, organiza todo o comercial do cara, essa estrutura. A gente já está com um time interno de desenvolvimento. Se o cara precisar adicionar uma nova feature, mexer no SaaS, mexer no front-end, no back-end, o cara quer criar um SaaS do zero, agora a gente está conseguindo criar, entendeu? Então a gente está vindo com muitas soluções, e nesses próximos anos a gente está trazendo, a gente está vindo com um CRM também, especialista para dono de SaaS, entendeu? A gente está vindo... Até te dando um complemento, até porque uma das coisas que a gente percebe, principalmente com marketing, é que a gente precisa visualizar como está o atendimento. Então não é qualquer CRM que tem, por exemplo, uma ligação via API não oficial ou oficial para o WhatsApp. Então a gente precisa ter acesso ao WhatsApp, a gente precisa ter acesso às ligações. Então a gente está exatamente fazendo isso, montando um CRM especialista para SaaS, para que a gente consiga acompanhar e fazer com que o nosso time ele consiga ser o diretor comercial do nosso cliente. Show. Até porque venda, a gente fala sempre de 80-20. Então, por exemplo, 80% da venda é mentalidade. A mentalidade do vendedor. Então, precisa de motivação. Precisa ser o cara do combustível para esse cara. 20% é técnica. Então, os dois precisam ser trabalhados. E aí a ideia é o cara parar de buscar a Blue Ocean para ter só o aumento de demanda e entender que dentro da Blue Ocean o cara tem tudo que ele precisa. Inclusive consultoria operacional, porque como eu te falei, o programador, que geralmente é o dono do SaaS, ou o próprio dono, mesmo sem ser programador, ele não entende muito do modelo de negócio dele. Porque isso acontece, Exato. Ninguém nasceu empreendedor e sabe tudo como a regra funciona. Então, cara, se a gente toca SaaS que tem milhões de MRR, um SaaS, cara fatura 1 milhão, 2, 3, 4 milhões por mês, esse cara entende muito de operação. E eu, por estar perto dele, começo a entender também. Minha equipe começa a entender, são quase 300 softwares que estão lá com a Blue Ocean hoje. Então a gente entende um pouco de tudo, tem um menorzinho, tem um gigantesco. E aí como que eu posso ajudar um menor a se tornar um maior? Não é só aumento de demanda, porque aumento de demanda não vai botar faturamento, eu tenho que aumentar a demanda e ter na equipe de venda. Mas se ele começa a vender e o produto dele não for bom, ele não tem um lifetime, não tem recorrência. Então agora a gente vai entrar Vai com ter a frente... muito churn muito dos clientes churn. gerados. Aí agora a gente está entrando com a frente de desenvolvimento. Então eu vou te ajudar a você ter um melhor sistema. Mas não adianta você ter um melhor sistema, ter venda, se você não tem uma equipe interna que operacionaliza isso, que tem um bom suporte, que tem um follow-up, que acompanha o cliente. Então tem que ter uma consultoria operacional para o cliente. Então, cara, tudo que você precisa para ter um SaaS de sucesso, a ideia é, nesse ano a Blue Ocean te entrega. Não vai ser só marketing, não vai ser só venda, vai ter consultoria operacional, Processo vai de ter hunter. desenvolvimento, vai ter processo. Isso a gente já está fazendo, então às vezes o cara começa a vender. Pô, exemplo da Cislav, o cara entrou com a gente, acho que o cara nunca teve uma venda no SaaS dele. Ele teve. tinha acabado de Criaram o SaaS. SaaS para lavanderia. E aí, cara, Aleatório. aleatório, Sistema, mas assim, todo mundo olhou pro eu gosto, sistema. eu gosto desses, dos que você olha assim, Todo fala, mundo "Não, isso aqui não vai olha dar pro certo sistema não." e fala, cara, pô, isso aqui não vai virar, cara. E aí, em um mês, cara, esse cara, treinamos ele, capacitamos ele. ele era o vendedor, Ele era o dono do vendedor, sistema, o dono tudo. do sistema, o dev, o implementador, tudo, ele era tudo. Ele era o CEO dele mesmo. Ele era o CEO dele e do negócio. E aí, cara, em um mês, ele, assim, bateu aquilo que a gente chama de ROAS, né? Então, retorno sobre investimento de marketing. E aí, tendo esse retorno, obviamente, ele tem uma recorrência. Então, toda venda que ele faz no próximo mês, aumenta, por exemplo, aquilo que ele, obviamente, está ganhando com a gente para atingir aquilo que a gente chama de ROI. Cara, em 3 meses o cara decolou. O cara decolou. Botou equipe de venda, começou a vender pra caramba e tal. E é engraçado porque o que a gente faz? A gente incentiva o nosso cliente a vender. Então, quando o nosso cliente vende, a gente grava um vídeo comemorando dentro da Blue Ocean. Parabéns, porra, mais uma venda, vamos pra cima. E aí... Aí vocês vão. É massa que vocês vão pegando do cliente, ele não tá esperando só a venda de vocês, né? Pra aumentar a exatamente. adrenalina da galera. a gente entra com emoção na equipe do cara. Aham. E aí o Caleb, que é um dos nossos consultores, que era o consultor do cara da Cislab, que treinou e capacitou ele fez um vídeo assim, porque a gente tinha vendido na Blue Ocean num domingo, e a gente falou assim, ele falou assim, é Fernando, o cara da Cislab? Cara, eu não lembro. Ele falou assim, Ciclano,
domingo também é dia de venda. Aí bateu o sininho assim, felizão, e mandou pro cara. E aí no domingo seguinte, ele vendeu o cara da Cislave. Ele pegou e fez o mesmo vídeo e mandou pro da equipe. Caleb, domingo também é dia de venda, batendo assim o negócio. Não, E aí você vê que a galera pega a cultura, né? Que os caras... A venda é muito massa, né? Eu acho que tudo é venda, né? Sim. Se não tiver uma venda, não tem negócio nenhum, né? É, Até porque exatamente. venda se trata de algo, né? Que é conexão. Então é a habilidade de eu conseguir me conectar com a dor e o sonho de alguém. Então esse é o segredo do vendedor. Não é que todos os nosso time é um time de vendedores. Até porque a gente trabalha com performance, tem gestor de tráfego que olha para dados, mas aquilo que a gente ensina para todo mundo é que todos nós somos vendedores. Até porque um gestor de tráfego, alguém que tem que aumentar a demanda, aumenta a demanda por uma estratégia de venda. Então eu preciso entender de venda. Eu preciso criar o funil do meu cliente para que no final seja gerado venda. Então todo mundo tem um olhar para venda. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos é para aumentar o faturamento do nosso cliente, do nosso parceiro. Então essa é a nossa cultura. Todo mundo na Blue Ocean, no final, tem essa cultura de vendas. Então, quando um time, que é um squad, passa o outro, é permitido ir lá na cadeira de todo mundo e bater buzina na cara. Aí Então, você tem a gente essa buzininha nas cultura. mesas. E aí, obrigação. Se o seu time, dentro do ranking, a gente tem Série A e Série B lá, a gente fez tipo um Brasileirão. Então, no comercial... Série B é sacanagem. A gente até brinca, pô. Até desculpa, Rafael. A gente até brinca lá que tem o Vascão, né? O Vascão tá lá na Série B, automático, né? É Série A agora. Subiu. O respeito voltou. Mas é muito assim, não é muito fácil, mas é muito comum nas empresas ter essa gamificação no comercial. Exato. E a nossa dor de cabeça foi como trazer isso pro operacional, porque a maioria do nosso A gente time gravou é um podcast operacional. sobre isso. Eu não lembro o número dele agora, mas a gente gravou um podcast sobre isso. O cara é uma máquina de gamificação. Ele faz gamificação da Adidas, Banco do Brasil, Caixa Econômica. E é Legal. simplesinho aqui, velho. Tu vê o cara... Ricardo. Cara, Lá de entende Águas da- Claras, mano. Ele é absurdo. Ele não consegue atender hoje quem quer ser atendido por ele. Aí ele tá fazendo o quê? Ele vai treinar a galera pra fazer o que ele faz. Uhum. Mas ele é top 3 do mundo. Legal. Pra não falar top 1. O sócio dele mora no Canadá e tal. Cara, ele faz que, por exemplo, banco. Quando ele entra em banco, ele tava recusando a proposta da... O banco mais famoso que tem agora é Nubank não, Nubank. Né? Nubank. Né? Ele, tipo, pô, tô segurando proposta da Nubank. Ele fez Caixa Econômica, Banco do Brasil. Ele criou um problema do Banco do Brasil, porque ele foi contratado para fazer uma gamificação para aumentar lucro. Uhum. Tipo, o banco deu 3 vezes mais de lucro. Aí teve que dar um jeito de distribuir esse lucro. Né? Então, foi muito focado no operacional. Uhum. Porque a gente, cara, gamificação para vendas é fácil. Quem vender mais ganha. Agora ele cria muito essa questão de... É um cara bom para tu bater um papo com ele. Ele gosta de tomar um café e tal. Se você achar ele no Brasil, né? Porque você liga, eu tô no Japão e tal. Ele fez um livro sobre gamificação. Bem legal. Também que ele trouxe alguns pontos aqui do livro. Acho que, cara, quando eu for pro lado mais de pessoas, eu vou ler. Mas, por enquanto... Tem muitos benefícios, né? Porque no final, cara, elogio de adulto é pix, né? Então a gente precisa saber disso. Cara, mas ele é um pouco contra isso aí. Tem essa parte que ele fala que é uma briga que é difícil de você entrar. Sim. Porque haja dinheiro. Ele falou, a não ser que você tenha dinheiro infinito na empresa, pô. Aí tu mete a gamificação com dinheiro. Ele fala, cara, eu já fiz gamificação que o cara vai montando quebra-cabeça, meu irmão. Uhum. E os caras se matavam por esse quebra-cabeça, velho. Aqui- Tava tendo mercado negro dentro do escritório, tipo, comprando a figurinha do outro, entendeu? Sim. E ele falou, cara, as que mais deram retorno para empresas foi a que não envolvia dinheiro. Sim. Esse cara é muito bom de você falar. Não, o que torna algo especial é o valor que você Que você consegue atribui gerar. a ele. Sim. Então, por exemplo, essa pulseirinha aqui, ó, que é a pulseira dos Reds. Só quem tem dentro da Blue Ocean é Red, o Watson também tá com a dele, azulzinha. Cara, é uma luta pra ter essa pulseira. Tem a camisa, todo mundo tem um uniforme azul. Só os Reds têm a camisa preta. Cara, teve um cara que chegou em mim, quando ele virou Red, ele fez bem assim, ó. Me dá minha camisa preta. Esse nível. Tipo assim, louco. Esse nível. Por quê? Porque, cara, ele sabe que, mano, pra ter a camisa preta, tem que ser o cara. Tem que ser o Red. Então é isso, né? Muito mais que dinheiro Mas eu acredito como a que gente tem que ter os atribui o dois. valor. Tem que ter os dois. Até porque, obviamente, Com elogio certeza. de adulto é Pix, mas também tem como a gente envolver o time com sistemas de gamificações que não necessariamente envolvem dinheiro. É porque Exemplo, camisa, o cara que não exemplo. precisa de Exatamente. grana também, como é que tu vai movimentar... Até a própria competição, pô.
quem tá na Série B tem a atribuição de subir pra Série A, e não existe bonificação em relação a isso. Então o cara quer sair dali exatamente pra lutar com o peixe grande, entendeu? Eu detesto academia, porque não tem gamificação nenhuma na academia. Pô, no final tem um tanquinho, pô. Aí eu ficar uma semana A sem ir gamificação lá, já era. ela é muito... Ela é muito, tá muito longe. abstrata, muito abstrata. Agora, jiu-jitsu não, pô. Tu tem uma gamificação, tu tem que chegar na faixa preta. Tu pode parar 10 anos, tu vai voltar até faixa preta. Sim. Tu conquistou aquilo ali, ninguém vai tirar de você. É isso. Então, Que a gente não vai muito pro jiu-jitsu, não. Aqui é a pegada diferente. Airsoft, futevôlei, aqui é uma pegada eu mais... já joguei... eu jogava paintball, os caras zoavam muito airsoft, né? Que as bolinhas que não dão e tal. Eu isso, digo pô. que a gente... Vamos convidar ele pra a gente tem que ter um momento de desestresse. Tem que ter. descompressão. Todo empresário tem que ter um de descompressão. E a gente, como sócio, a gente também tem que ter. A gente tem essa cultura, né? Principalmente entre sociedade, né? Entre a gente como sócio. Uma das coisas que a gente trabalha muito é todo mundo tem que fazer terapia. Primeiro ponto. Só eu que não Só faço. o Matheus que não tá postergando. O segundo é que a gente precisa ter atividades físicas. Então, por exemplo, final do ano é o nosso desafio. Até aproveitar para falar isso aqui. A gente vai pro Ironman no final do ano. Então vai os 3 sócios. Então todo mundo ali participa desse conjunto de coisas ali que a gente fala que no final, para viver alta performance, não tem como você negar o teu corpo, teu espírito e tua alma, mano. Não tem como. Então você tem que cuidar da tua mente. Tu tem que cuidar da tua mente. Se você não ler, se você não estudar, teu cérebro vai virar amendoim. Então vai atrofiar. Principalmente quando você lidera um time muito grande, quando você lidera muitas pessoas. Então tu precisa estudar, tu precisa ter conhecimento. Então a gente cria aquilo que, pô, o Matheus vive dizendo ali, cara, a gente tem muito essa cultura entre a gente. Que você precisa ter alguém para cobrar, para dar check, para ficar do teu lado, porque é ambiência. Então, no final, a gente vive uma cultura de alta performance e a gente sabe que ninguém atinge a alta performance sozinho. Então eu dependo do Matheus. O Matheus depende de mim para poder crescer. Então a gente tem vários combinados e o time também vive isso. Por quê? Porque eu preciso de alguém do meu lado pra ficar me cobrando. Então, o Matheus tem um compromisso público pra toda a empresa que ele precisa malhar 3 vezes na semana. E aí? A gente fala que primeiro a gente se compromete, depois você se vira pra entregar. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu quis ir no Ironman, eu cheguei lá na frente da Blue Ocean e falei, final do ano eu, Matheus, vou fazer o Ironman. Pronto. Cara, eu não malho, eu não faço nada, mas agora eu tenho que fazer. Meu irmão, no sabe final nadar, do ano... pelo menos? Não, o básico. O cachorrinho. Nadando cachorrinho lá. Então, assim, cara, primeiro tu se compromete, coloca a meta em público, a galera vai começar a te cobrar e você tem que fazer, porque senão você vai ser humilhado. Tipo assim, cara, você falou e não fez? Você não vai ter Então, palavra. Então, primeiro tu se compromete e depois você dá um jeito de forte. realizar, mas tem que ser realizado. entendeu? Igual reunião, porque a galera atrasa. Coloca uma folha pra marcar a presença de quem chegou no horário. Aí atrás é atrasados. Todo mundo que chegar atrasado vai ter que assinar no dia atrasado. Cara, tu vai ver que ninguém mais vai querer chegar atrasado. A gente fazia muito em reunião, quem chegava atrasado a gente batia palma. Nossa. A gente também faz isso. Então, sei lá, se a gente marcou um all-hands com todo o time e alguém chega atrasado... Aí, não, eles usam no microfone. Eu zoo no microfone, eu falo, olha aí, bate palma aí todo mundo aí. Voou o tempo aqui, Voou, meu irmão. muito bom, Uma muito hora. bom. Cara, mas que papo legal. Vocês estão voando aí. Acredito que vocês ainda vão muito longe. Você falou, né? Terapia e tal. Eu tô fazendo terapia também agora. Só não vou pro beach tênis, mas já estou fazendo terapia. Beach tênis já vi tudo beach tênis. Nunca. Eu já joguei. Eu confesso que eu já joguei. Futebol. Tô fazendo a terapia também. Não é terapia não, mas eu zoo ela, eu falo que é a Dani, né? É financeira, irmão. É engraçado, eu sou contador, mas preciso de alguém pra controlar minhas finanças ali, porque, porra, Sim. às vezes eu dou uma acelerada ali. E, cara, eu falei, cara, como é que é bom, né, velho? Tipo, tô escutando a visão da pessoa que é craque em finanças de pessoa física, velho. A gente precisa pra caramba. Tá me ajudando absurdamente, assim, velho. Tipo, 3 sessões, tipo, já mudei muito, até o perfil de gasto, tal, o controle, pensar lá na frente. Ainda mais que filho e tal, você tem que pensar já em como que você vai construir o futuro da tua filha ali. Então, pô, vocês estão no caminho certo pra caramba, parabéns aí pra vocês. Estão arrebentando aí no mercado. E, cara, a história do Atos aqui é massa pra caramba também, né? Também tem o meu, né? Mais pesados em alguns pontos. Inclusive, a gente só pode falar no off. A gente vai te convidar, a gente também vai estrear o podcast, então legal. o BW vai estar lá. Show, vamos nessa. E, cara, parabéns, assim, deixa um recado pra galera aí que vai ouvir vocês.
Vou mandar esse podcast pra uma galera que tá começando aí pra falar, ó, os moleques começaram tem pouco tempo, já estão voando aí, mas trabalho duro, né? Boa. A gente tá no mercado aí há 8, 9 anos, né? Vocês estão há 5, 6, né? De Blue Ocean 4. De Blue Ocean 4. Então, estão voando, cara. E mais uma vez, parabéns e obrigado por ter aceitado o convite aí. Então, é nossa. Vamos pra cima. Contar a história com a gente aqui. Deixa teu recado aí, irmão. Olha lá, Matheus. Olha pra aquela câmera ali. Olha lá, ó. Cara, o meu recado pra todo mundo que vai assistir ou que assistiu é... Primeiro, pressão é um privilégio. A Blue Ocean só deu certo porque a gente colocou pressão. Tem que dar certo. Entendeu? E o segundo é que, junto com a pressão, você tem que ter essa fome insaciável mesmo de fazer acontecer. Fome de Se sucesso. você somar, e a gente tem isso como lema, a fome de sucesso, e colocar pressão pra dar certo, vai dar certo. Não tem pra onde correr. E aí é isso. O trabalho, ele paga, ele devolve. O trabalho inteligente, ele devolve. Né? Então, cara, trabalhando com inteligência, colocando pressão e tendo fome e vontade de fazer acontecer, não tem erro. Cara, no final, nós chegamos onde chegamos, nós somos a Blue Ocean hoje, porque caminhamos com pessoas, então ninguém atinge alta performance sozinho, não existe ninguém que é independente. Todos nós precisamos caminhar com pessoas e caminhar com pessoas é um privilégio. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa ambiência. A nossa ambiência define quem nós somos. Então, obviamente, avalie com quem você está andando hoje, porque, ó, cara, se pressão é um privilégio, se no final você precisa ter um trabalho inteligente, e além de trabalho inteligente, você precisa ali caminhar com pessoas, se você avaliar isso e colocar no final isso tudo junto, não tem como você não viver o propósito. A gente brinca, fome de sucesso é fome pelo propósito. E óbvio, propósito é subjetivo. Então, se você quer viver o propósito, você precisa juntar tudo isso e não questionar no seu dia a dia e deixar um valor inegociável. E esse é o valor inegociável, propósito. Anotaram aí, receita pro sucesso. Cara, vamos nessa. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos pra cima. Obrigado pelo convite. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre. Aqui tá mostrando isso. Valeu!